transmitir ou não? Tá. Já fim? Então, vamos aguardar só um pouquinho para ver ali a alteração na tela. É só conversar que vai... Bom dia a todos. É claro, eu e tio Carlos aqui, eu, presidente, tio Carlos, relator, estamos abrindo às 11h15 do dia 21 de novembro, na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os desdobramentos da recuperação judicial e da falência da Varig, resolução 410/2017, dou por abertos os trabalhos destinados a ouvir o senhor Marco Antônio Aldi, que era da empresa Volo do Brasil. Encaminhamos a convocação com as informações disponíveis para várias empresas, onde recebemos a informação que ele estaria trabalhando. Não conseguimos uma resposta positiva em relação a nenhuma delas, 4 empresas. Temos feito um esforço muito grande de localização, pelo menos de telefone, para uma tentativa de falar com ele diretamente. E não conseguimos. Estou e vou me reunir, junto com o tio Carlos, com o procurador da Alerj, de modo a verificar, não será a primeira vez, quais são os mecanismos dos quais dispomos para a chamada condução coercitiva, para que ele venha aqui prestar depoimento, trazido por chamado força policial. Dizer que, para fazer isto, nós estamos observando rigorosamente a lei, que a condução coercitiva cabe exatamente nesses casos, quando uma testemunha resiste, cria mecanismos para o não comparecimento. Essa condução coercitiva não é um ato arbitrário, é um ato que observa rigorosamente a competência de uma comissão parlamentar de inquérito como um instrumento de investigação. Eu faço esta referência por quê? Porque, para mim, há mais tempo, tio Carlos agora, não é possível encontrar com os companheiros da Varig, diante desse turbilhão dentro do qual estamos mergulhados e que tem sido motivo de manifestação nas redes sociais, até de companheiros funcionários e companheiras funcionários da Varig. Não será tema de nenhum debate aqui, somente em respeito aos companheiros, eu vou dar uma explicação. Somente isso, em respeito, consideração, que não é possível que cada um se deixe levar exclusivamente pelas informações que são transmitidas no jornal, na televisão, num momento muito passionalizado. Então, curiosamente, talvez a explicação, a informação que eu vou dar, talvez seja muito importante, especialmente para o pessoal da Varig, que conhece muito bem uma faceta do nosso poder judiciário. Talvez, se existe na sociedade uma parcela capaz de, pelo menos, entender, mesmo que não concorde, mas capaz de entender, talvez sejam aqueles que também
foram alcançados por procedimentos que vêm do judiciário em descumprimento à lei, para favorecer determinados setores. Eu acredito que todos aqui da Varig, pelo menos, saibam que eu participei da elaboração da Constituição promulgada no dia 5 de outubro de 88. Eu digo que eu participei não simplesmente porque eu fui constituinte. Eu participei porque eu atuei. Quem quiser consultar os anais da Assembleia Nacional Constituinte, que tudo fica registrado, vai encontrar a atuação de todos os parlamentares, de todos os constituintes. Assim como aqui, deputado Tio Carlos, que é um deputado atuante, nós temos uma parcela do parlamento que participa menos, há aqueles que participam muito. E eu, com alguma alegria, me insiro sem qualquer vaidade dentre aqueles que mais atuam. Então, mas tenho uma compreensão, porque a gente às vezes fica buscando forma de fazer o entendimento. Se eu pegar a Constituição aqui, eu encontro o dispositivo, todos encontram, que diz lá, né? Todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça, sexo, opção religiosa, tudo são. Mas todos nós conhecemos racistas que entendem que os negros podem ser excluídos, podem ser violentados. Os racistas entendem que esse dispositivo constitucional pode ser descumprido. E descumprem. Também tem o Código Penal. Aqueles que são homofóbicos querem cremar gays, lésbicas, homossexuais, bissexuais, transexuais, batem até na rua. A intolerância religiosa, para quem é da Umbanda e do Candomblé, raízes africanas, estamos vendo aí nos dias de hoje a cremação de destruição, constrangimentos, aqueles que são lá das... Mas tudo está na Constituição. Não pode, quem quer ver cumprida a Constituição, entender que a Constituição só deva ser cumprida de acordo com a sua convicção, e não que ela deva ser cumprida como um todo. Quem admite o descumprimento da Constituição num dispositivo, por mais justificável que seja a revolta, vai admitir que a Constituição possa ser descumprida em relação a qualquer dos seus dispositivos. E aí vem a questão do foro privilegiado. O foro privilegiado não existe na Constituição apenas para deputados e senadores. O foro privilegiado está na Constituição para deputados federais e senadores, presidente da República e seus ministros, ministros do Supremo, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministros do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores e juízes, não só federais, como estaduais, procuradores de justiça do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais, promotores e procuradores, todos têm foro privilegiado. Todos, sem nenhuma exceção. Então, o foro privilegiado não é algo aparentemente privilégio para deputados e senadores. O foro privilegiado alcança uma camada muito grande de
cargos e funções. Muito bem. Então, ontem mesmo, achei interessante. Porque a matéria, quando ela é dirigida, ela tenta convencer num sentido. Mas a ministra Carmen Lúcia foi entrevistada porque o Supremo Tribunal Federal, esta semana, deve votar uma ação tratando do foro privilegiado. E eles dizem assim: no Congresso Nacional agora, aceleraram a votação de uma iniciativa tratando do foro, porque o Supremo vai decidir. A grande questão é saber o que vai ser votado no Supremo Tribunal Federal e o que está sendo votado no Congresso Nacional. Porque no Congresso Nacional é para acabar o foro de todo mundo. E no Supremo Tribunal Federal é só para decidir em relação a deputados e senadores. Quem é que não quer que acabe o foro privilegiado? Só quem é beneficiário dele. Em cada lugar. Deputados e senadores querem? Rigorosamente não. Juízes, os magistrados querem? Não. Os procuradores, ninguém quer. Mas existe uma coisa muito interessante em relação aos deputados federais, senadores. São julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo Tribunal Federal nunca tinha julgado ninguém. Só começou a julgar a partir do chamado mensalão. Nunca tinha. Mas por que o Supremo Tribunal Federal nunca tinha julgado ninguém? Eu tenho até pronunciamentos aqui dizendo isso. Nunca. Mas tem uma coisa: o Supremo Tribunal Federal é instância única e última. E os deputados federais e senadores também não querem. Perceberam agora que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar o que nunca tinha feito. Nunca. Não tinha julgado ninguém. 10, 12, 15 anos de Constituição, ninguém. Perceberam o seguinte: esse foro privilegiado não é privilegiado, porque temos um julgamento único, sem grau de recurso. É melhor voltar lá para a primeira instância, porque tem primeira, tem segunda. O Supremo Tribunal Federal decidiu contra a Constituição que a condenação em segunda instância já deveria determinar o cumprimento. O Técio Lins e Silva, hoje, presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, dentre os itens da Constituição que não estão sendo cumpridos, ele fala essa decisão do Supremo da segunda instância, que a Constituição diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Aí diz assim: mas isso só vale para quem tem dinheiro para ir recorrendo. O pobre, claro, é verdade. Nós temos que respeitar os pobres. As prisões provisórias são inaceitáveis. Prisão provisória sem julgamento. 40% da população carcerária no Rio de Janeiro são presos provisórios. Mas é a mesma justiça. É o mesmo judiciário que mantém um preso provisório. Sem julgamento, sem condenação. Olha aí. E aí chegamos ao caso aqui da Alerj. A Constituição, sem que seja exigido conhecimento jurídico, é de leitura fácil e de facílima compreensão. Diz lá o seguinte: o deputado só pode ser preso em flagrante pela prática de crime inafiançável. O Tribunal Regional Federal, aqui, por solicitação do Ministério Público, determina a prisão dos 3 deputados e nenhum dos crimes atribuídos a eles, que ainda estão em investigação,
nenhum é inafiançável. Então, como é que o Poder Judiciário determina a prisão de 3 deputados pela prática de atos que ainda estão sendo investigados? Nenhum dos crimes é inafiançável. Como é que ele então determina a prisão? E pior, prende e cumpre a Constituição para uma situação diferente. Prende pela prática de crimes afiançáveis, ainda em investigação, e manda para a Alerj decidir se mantém ou não a prisão. Só seria possível isto, no cumprimento da Constituição, se eles prendessem pela prática de crime inafiançável e mandassem para apreciar. Porque a casa aprecia se mantém ou não, mesmo se o crime for inafiançável. Claro que, sendo um crime inafiançável, ficaria mais difícil enfrentar. Porque prendeu na parte. Mas os crimes não são. Então, o Tribunal Regional Federal, mas foi a unanimidade, qual o problema? Decidiu prender, descumprindo a Constituição. Aí vem para cá os servidores públicos, com razão. A revolta do servidor público é completamente justificável. As reações violentas dos servidores públicos são compreendidas. Eu mesmo já fiz pronunciamento aqui lá, dizendo, citando um Luiz Gama, primeiro advogado negro brasileiro, que dizia: todo crime praticado pelo escravo contra seu senhor será sempre em legítima defesa. Falei. E aqui na Assembleia Legislativa, tio Carlos vai ser testemunha. Os servidores públicos, na revolta justificável, já invadiram a Alerj, já quebraram coisas aqui dentro, já fizeram coisas do Arco da Velha, pela revolta, pela indignação. Eu dizia, a justa ira. E quem articulou aqui, sendo o autor primeiro de todos os projetos de anistia, e que foram aprovados, anistiando os servidores administrativamente, são de minha autoria. Os servidores revoltados por justos motivos, cometeram alguns excessos, estavam sendo punidos, até excluídos do serviço público. E quem articulou, cheguei a articular um projeto de anistia com 63 autores. Não é fácil, gabinete por gabinete, fulano, assina aqui a anistia, para ter uma maioria. A última anistia agora, pelos atos praticados no final do ano passado, pelo menos o governador sancionou. Então, estou dizendo o seguinte, cada um tem a sua motivação. Eu votei defendendo rigorosamente o que diz a Constituição. Nós não estávamos ali decidindo se os parlamentares eram culpados, se eles eram inocentes. Não. O que nós estávamos decidindo é se a prisão era legal ou ilegal. Poderíamos decidir se ela era justa ou injusta. Não era isso que nós estávamos decidindo. Se ela era legal ou ilegal. E ela era ilegal. Porque os crimes não são inafiançáveis. Mas quem entende que pela barbaridade dos ilícitos atribuídos, isto deveria justificar a prisão, vai achar que quem barbariza negros, quem barbariza mulher, o meu partido, o PSOL, olha aí, fez uma nota. Todo mundo sabe que eu já estava rompido com o PSOL há algum tempo, que eu já estava buscando outra trincheira partidária. Um parlamentar de grande expressão no partido enfrentou um procedimento que deu porrada na mulher, na esposa, olha aí. Eles são contrários ao machismo, mas isso ficou. Então, ou
se assume a responsabilidade de defender o Estado democrático de direito, ou não teremos salvação. E a base do Estado democrático de direito é a Constituição. Quem entende de forma contrária, está bem. Está bem. Aqui diz, cada deputado é inviolável em suas palavras e votos. Eu votei de acordo com o meu entendimento. Quem se der ao trabalho de ler toda a peça elaborada pelo Ministério Público, vai encontrar várias vezes a citação com nome de iniciativas minhas para investigar as questões ligadas aos transportes. Aliás, a primeira em 1999. 1999. Mas vai encontrar em 99, vai encontrar em 2000, vai encontrar em 2001, 2002, vai encontrar em todos os anos. Afinal de contas, se isto vem acontecendo há tanto tempo, qual é o papel, então, do Ministério Público Estadual? O que que houve, então? Porque o Parlamento age por sua maioria. Mas como é que ficam os demais instrumentos disponibilizados para a sociedade para investigar? Então, as coisas são muito maiores do que se percebe numa visão mais superficial. Eu li, tio Carlos, vou sugerir a todo mundo, todos os parlamentares, que leiam, porque foi organizada uma história com fundamentos, mas aquela história em relação à FETransport pode ser igualmente contada em relação a vários setores da nossa economia. Indo para o Congresso Nacional, existe a bancada ruralista? Existe. Existe a bancada da bala? Existe. Existe a bancada dos planos de saúde? Existe. Existe a bancada da previdência complementar, da previdência privada? Existe. A grande questão é que o que deve se indagar é se o exercício do mandato na defesa de determinadas posições é remunerado. É essa a indagação. Porque cada voto aqui é dado em direção a um interesse. Eu cito de memória, em relação, Rio de Janeiro, você apresenta um projeto de lei que alcança, por exemplo, a educação privada. Você vê como é que ele anda ou não. Você apresenta um projeto que atinge o setor de combustíveis e lubrificantes. É fácil perceber quem é que vota como. A grande questão é o que é que está alicerçando aquele posicionamento. É a convicção ou é? Mas esta interpretação pode ser feita em relação a qualquer um e em relação a tudo. Nesse caso específico, FETransport. Mas pode em relação a muito mais coisas. E questões que somente quem conhece bem as entranhas conhece. Nós aqui estávamos nos batendo, ainda estamos, em relação a três coisas, que é o aumento que envolvem o aumento da receita. Eu estou aqui com uma comissão tentando impedir a securitização da dívida ativa,
que o que o Estado tem que fazer é cobrar a dívida ativa, e não, já estou quase comprovando, pelo óbvio, que o Estado cobrando ganha muito mais do que vender emitindo debêntures para um banco malandro qualquer, a dívida boa a ser cobrada, pô, quase abortando. Requeria uma CPI sobre a sonegação. Outros requereram outras coisas, porque a sonegação corre solta. Se enfrentar a sonegação, aumenta a receita. Ao invés do Estado continuar se endividando, quando quer antecipar recurso do royalties, pega empréstimo. Não adianta. Está empurrando. Essa crise vai continuar se não houver uma recuperação de receita e um controle de despesas. Mas aí, um tema doloroso, a questão dos incentivos fiscais. Que eu digo assim, temos que estabelecer a diferença entre incentivo e favor fiscal. Foi requerida uma CPI. A CPI foi publicada. Os líderes partidários indicaram os membros. Por que ela não foi instalada? Ela não foi instalada. Porque o autor, de uma forma surpreendente, na minha avaliação, certamente para a CPI não ser implantada, exigiu, pelo que diz o regimento, indicar um membro. Não pôde indicar um membro, já foi autor de outras CPIs e nunca reivindicou a indicação de um membro, fez dessa vez para quê? Para dizer que requereu, mas na verdade estava contribuindo para não instalar, que se a autoria fosse de outro, certamente instalaria. Eu instalo CPI, já instalei CPI aqui, 5 membros, 4 membros numa posição contrária à minha e a 1 contra mim. E a CPI andou, porque a CPI causa constrangimentos. Pô. Então é uma situação muito difícil, porque o massacre está grande. Mas eu quero dizer que não só não me arrependo, como votaria exatamente do mesmo jeito que votei, porque a Constituição é clara. Se o Poder Judiciário quisesse, ou o Ministério Público, já que está tão convencido, tem as provas, por que não faz a denúncia? O Judiciário pode fazer uma coisa, com a maior facilidade. Antecipa o julgamento da lide, não é assim que ele diz? Ouve as partes, alegações finais, ouve o Ministério Público e dá a sentença. Por que não faz isso? Por que criou todo esse ambiente, que eu ainda não compreendi por quê, se eles poderiam caminhar nesse sentido? Para encerrar, o ex-deputado Eduardo Cunha, independente de ser favorável ou não ao impeachment, o deputado Eduardo Cunha presidiu a Câmara dos Deputados até o impeachment. Depois que houve o impeachment, ele teve o mandato cassado. Só a partir dali foi preso. Enquanto ele era deputado, presidente da Câmara. Olha aqui. Presidiu o impeachment da presidente da República. Com o aplauso de nós até às vezes. Não é isso? Pessoal da Varig, e eu sei a razão do ódio, que eu sei tudo o que aconteceu, patrocinado pelo PT, ou não sabemos? Nós sabemos. O pessoal da Varig, com certeza absoluta, se encontrar alguém se insurgindo contra o impeachment, mas o que eu estou dizendo não é o impeachment, que foi votado, mais de 3/5, cumpriu a Constituição. Eu estou falando do presidente da Câmara, que somente foi preso depois que perdeu o mandato. E só perdeu o mandato depois do impeachment. Enquanto não aconteceu o impeachment, e por quê?
Quais os interesses em jogo? Então, é muito difícil quando nós nos fundamentamos exclusivamente na emoção. Eu justifico a fundamentação na emoção para quem é vítima, que tem que reagir mesmo. E outro dia eu fiz uma audiência pública aqui, homenageando o coronel Kardec Leme, coronel do Exército, fez 90 e poucos anos, de a medalha Tiradentes, e compareceram vários brasileiros, companheiros das Forças Armadas e também de fora, vários que participaram da luta armada na época da ditadura, e eu defendo a luta armada. Eu não entendo que a luta armada procrastinou o restabelecimento da democracia. Foi uma justa reação à luta armada. Pagaram um preço. Muitos foram mortos, presos, torturados, desaparecidos. Mas negar a legitimidade da luta armada, não pode. Eu não posso. A mesma coisa é a reação dos servidores. Claro, mas quem tem que decidir tem uma posição diferente. Quem tem que decidir e conhece a Constituição não pode tentar surfar na mídia, de forma eleitoreira. Não pode. Não pode. Aliás, não sei quem foi, uma companheira da Vale, identificada, colocou na rede social: não, vamos usá-los enquanto eles preencherem o nosso interesse, mas depois a gente trabalha para não votar neles. Está escrito isso. Eu quero dizer a todos que eu não atuo, eu não dou o meu voto, manifesto a minha opinião eleitoreiramente. Aliás, conversei com 2 servidores, logo depois da votação, que ele falou: o senhor nos traiu. Falo: muito bem. Nós votamos no senhor. Falei: quem? Vocês não votaram em mim, pô. Vocês não votaram. Se vocês tivessem votado em mim, eu não teria tido menos de 19 mil votos, pô. Vocês votaram neles, 150 mil, 130 mil. Ao contrário, pela minha atuação, e o tio Carlos sabe, o tio Carlos está aqui no primeiro mandato, eu já conheço a atuação do tio Carlos, ele passou a conhecer a minha, mas quem está aqui há mais tempo, sabe, a defesa do serviço público, do servidor público, ali, ó, quando vem a votação, é aquilo petititinho, né? A sorte é que tem dado. Eu hoje, se for verificar, todo mundo que diz que votou em mim, acho que ia ter mais de 100 mil votos. E não, mas agradeço aquele, claro, claro que os que votaram, não estou desprezando os 19 mil, não é isto. O que eu estou dizendo é que esse tipo de procedimento é exatamente o procedimento velhaco em relação a quem age eleitoreiramente. Olha aí. Essa é a posição do eleitor, que usa e depois não apoia. Usa e não apoia. É isso mesmo. Porque apoia quem? Campanha eleitoral virou emprego temporário. Contrata o líder e ele forma a equipe. Você pode reunir 50 membros da sua comunidade para ganhar R$200 por semana cada um. E você, que é o líder, ganha 500 por semana. É assim que acontece a eleição. Então, eu quero dizer a todos o seguinte, peço desculpas por essa explanação longa, mas eu o faço não só em respeito a vocês, mas em respeito a mim mesmo. Pô. Votei conscientemente, cumprindo a Constituição. Não abro mão de 1 milímetro na defesa daquilo que eu votei. A pior ditadura é a ditadura do judiciário, que tem se expressado no nosso país a partir do Supremo Tribunal Federal. E eu cito exemplos. Como é que o Supremo Tribunal Federal admite a presidente da República ser empichada e continuar elegível?
Como é que pode isto? Como é que o Supremo Tribunal Federal admite que se meteu onde não devia? O presidente do Senado está na cadeia sucessória. Presidente, vice, presidente da Câmara, presidente do Senado. Não, continua presidente do Senado, mas está excluído da cadeia sucessória. Mas que negócio é esse? Só estou demonstrando coisas que demonstram a ditadura do judiciário. E essa última decisão, em relação ao senador Aécio Neves, não é porque ele é só do PSDB que as coisas estão meio seletivas, tudo bem. Mas o Supremo Tribunal Federal, nem o tribunal aqui, não tem competência constitucional para afastar deputado ou senador do exercício do mandato. Isto não existe. É uma figura jurídica inexistente. Ao mesmo tempo que afastou do exercício do mandato, ainda criou restrições à liberdade. À noite não pode sair. Está em prisão domiciliar, albergue. Quer dizer, são situações que, se elas acontecem com essa visibilidade, imagina o que não está acontecendo aí, no geral, para a população. O horror, pô. O horror. Então, eu digo a vocês o seguinte, como é que se diz? Eu me habituei a andar na contramão. Não é novidade para mim. Então, continuo na contramão. Mas convicto, sei o que eu estou fazendo, dei o meu voto e daria de novo, apesar, mesmo com toda essa reação. Então, peço desculpas, mas não queria deixar passar essa chance de com vocês, principalmente. Porque se existe, e tenho que dizer isto, se existe um grupo com o qual eu tenho a melhor relação, porque temos tido, em alguns momentos, uma convivência mais permanente. E essa convivência permanente cria também relações que a gente chama mais afetivas, mas também a responsabilidade por aquilo que faz. Não é pelo afeto que apoia, não é isso. Não é por isso. Então, peço desculpa, mas tinha que, não queria perder, porque tio Carlos, eu mais um pouco, temos sido, vamos dizer, massacrados. Embora esteja bom o debate, até na rede social. Obrigado. Pode ir. Tio Carlos. Bem, bom dia a todos e todas. Quer dizer, já tive a oportunidade de ter chegado um pouquinho mais cedo, conversar com os companheiros da Varig, e eu digo companheiros que já me sinto realmente companheiros nessa luta. E já externei também o motivo do meu voto, e quero aqui apenas, primeiro, lamentar a ausência aí do seu Marco Antônio Aldi, que esse realmente é o que mais me entristeceu na manhã de hoje, porque a gente está aqui para cumprir o nosso papel. Não tem problema, eu vi lá a gente da Varig falando mal, não estou nem preocupado com isso. Tenho muito respeito a todos, mas todas as pessoas. Nosso cumprimento aqui é tentar, de forma muito construtiva, minorar o sofrimento, principalmente essa injustiça com os senhores trabalhadores da Varig. Sei que o foro é uma discussão que a gente tem que fazer aqui. Eu sei que, por exemplo, o doutor, o juiz, excelentíssimo senhor juiz, Ayub, esse tem que se preocupar com o foro mesmo. Esse aqui não pode deixar de ter foro, não. Porque, pelo que eu tenho acompanhado aqui, ele vai ter um grande problema, se cair o foro dele. Mas eu volto a dizer, nós temos que ter uma atitude na vida. Não adianta reclamar da classe política e votar em branco ou no dia da eleição ir para a praia. Não adianta reclamar da classe política, e o senhor Eduardo Cunha teve mais de 200 mil votos. Não adianta o cidadão de bem estar indignado e sequer dar, como foi o caso ao deputado Paulo Ramos, no meu caso, sequer dar, pelo menos, a chance de nós justificarmos o nosso voto. Então, hoje, o que me preocupa é o exemplo. Está aqui a CPI da Varig.
Por que não está cheio de deputado aqui? Por que está todo mundo indignado com isso? Porque isso sim é indignação de ver pessoas morrendo, pagaram... O Aero está aí com o dinheiro de vocês. É isso. E por que não está cheio de gente? Porque cadê aqueles deputados, os arautos da moralidade, da indignação, como é que se diz? Porque isso sim, isso aqui, o que acontece em relação à questão dos trabalhadores da Varig, com a falência da Varig, isso sim demanda uma indignação de todo e qualquer cidadão. Eu fui ao médico agora, que comecei a sentir umas dores no peito, falei, não é possível, estou vendo sobre o estresse. O médico de lá fala, isso é uma covardia, o que fizeram com a Varig é uma covardia. Aonde você vai, em qualquer lugar, as pessoas têm certeza de que foi uma falência fraudulenta, que tudo demonstra de forma muito clara. E cadê a indignação? Cadê os direitos humanos? Porque o que vocês estão vivendo é exatamente a negação dos direitos humanos. Mas talvez vocês não deem mais voto, talvez vocês não deem mais mídia, talvez essas pessoas, infelizmente, não interessa o discurso fácil. Então eu quero dizer para vocês, votem em mim ou não votem em mim. Aliás, eu estou repensando 10 anos de vida pública que eu estou fazendo, eu estou pensando se vale a pena, porque é exatamente isso. É aquele cidadão que reclama que a cidade está suja e leva o cachorro para passear e pode ser pós-graduado na mais alta universidade, Harvard, por exemplo. Aí o cachorro dele faz cocô, ele finge que não viu, vai embora e deixa... E esse é o mesmo cidadão que reclama que a cidade está suja. É assim na classe política. A indignação está aí. Eu fiquei muito triste. Para que os senhores entendam, são ameaças aos meus familiares. E as coisas estão acontecendo assim. Teve deputada que foi agredida com neto na padaria em Duque de Caxias. E a população, de uma forma ou de outra, tem que ser respeitada a indignação, tem que ser assim, ninguém aguenta mais corrupção. Nós temos que ter atitude realmente, acabou, mas não se rasgue a Constituição, porque se for assim, as coisas realmente não vão chegar ao entendimento de que ou estamos aqui para respeitar, eu como advogado, fiz um juramento de respeitar a Constituição, eu como deputado, fiz um juramento no primeiro dia nesta casa, e para poder ter mais votos em 2018, para poder ser aplaudido, volto a dizer, para concluir, porque eu volto, que o deputado Paulo Ramos já se expressou de forma bastante contundente. Se for para ganhar voto, eu tiver, por exemplo, querem a pena de morte. Hoje a população clama pela pena de morte. Eu discordo. Então eu não posso pensar em 2018 e esquecer que eu tenho que olhar as pessoas nos olhos. E o meu voto, absolutamente, não foi para absolvição, nem a condenação, até porque nem isso é de minha competência. E nesse cenário, se forem provados, já disse isso, todas essas, enfim, acusações, eu votarei pela cassação, eu votarei, porque chegou a hora também de começarmos a separar o joio do trigo, é isso que eu falo sempre. Então, eu fui palhaço em festinha, fui faxineiro em casa de madame, fui catador de copo num bar durante 5 anos, chamado Clipper, no Leblon. Foi com esse dinheiro que eu ganhava ali que eu paguei a minha universidade. Não me envergonho de ter sido feirante, jornaleiro, não me envergonho de nada, a minha biografia é muito humilde, eu me orgulho dela. E eu não entraria para a política para envergonhar as pessoas que acreditam na minha história de vida. E eu quero dizer aos funcionários da Varig que eu vou com muita limitação, porque eu preciso muito da ajuda dos senhores, porque é uma matéria que, quando debruço, cada vez que eu estudo um pouco mais o que esse drama da Varig, mais fico indignado. Mas não é por isso, porque o meu relatório será contundente com tudo que está sendo apurado aqui. Não é em busca de votos, se quem quiser votar, vota, quem não quiser votar não tem o menor problema, mas apenas faça uma avaliação ou nos deixe explicá-los. Porque, volto a dizer, a luta continua e eu me coloco à disposição de forma muito emocionada, que eu digo para vocês. Eu vejo nos senhores, eu tenho uma funcionária, que é uma funcionária maravilhosa, que sofre
o drama dos mesmos, tanto o ex-marido como ela, sabe o quanto é importante essa CPI para que a gente possa dar a vocês a dignidade. Então, contem comigo, não tenho absolutamente nenhum compromisso em relação a voto, mas sim em relação ao meu compromisso de poder fazer o melhor possível por vocês. Obrigado. Obrigado, Sr. Carlos. Antes de terminar, me ocorreu mais um fato. Nós temos aqui uma CPI sobre o desmonte da Petrobras. Aqui, o nosso Tribunal de Justiça, uma juíza, uma ação movida pelo presidente da Petrobras, Dr. Pedro Parentes, decidiu liminarmente que ele não pode, não precisa vir aqui, está protegido pela decisão judicial, para não encaminhar documentos e nem vir aqui prestar depoimentos. Uma decisão judicial. Quem viu a televisão ontem, a tomar conhecimento do que fez a Inglaterra com o Brasil em relação ao petróleo na camada do pré-sal. A pressão que foi feita e o governo brasileiro cedeu. Está leiloando aí as bacias sedimentares e as empresas inglesas, inclusive aquela lá de Mariana, olha aí. Está aí. Aconteceu aquele desastre lá em Mariana e até agora ninguém foi responsável, ao contrário. Então, é uma situação assim tão dramática que nós e o tio Carlos, que sempre aqui nós temos isso. A CPI é carregada por alguns. A CPI aqui da Varig, tio Carlos e eu. Nós aqui estamos, como é que se diz? Carregando o piano. Mas por quê? Porque nós acreditamos na injustiça que foi praticada contra vocês. Pô. Se alguém, né, vai ter a ilusão de que isso está sendo movido por qualquer interesse menor, que seria o interesse eleitoreiro, comete um erro muito grave. Até diminui, vou usar a expressão, o valor da causa. A mesquinha, o valor da causa. Aliás, a mesquinha até o direito, quando analisa dessa maneira. De qualquer maneira, nós vamos dar continuidade à nossa CPI, que não haja desânimo em relação à CPI, que às vezes, hoje é uma frustração. Porra, não veio. Está aqui, cadê o papel dele? As convocações, a R. Está ali, cadê? Não, só mostrar. E o senhor Marco Antônio Aldi é poderoso, porque ele tem uns 6 endereços aí. Ele tem, pessoal, tem muita coisa. Lembra do momento, mesmo no sofrimento, teve um momento que eu digo assim, mais espirituoso na CPI, quando eles entraram com a ação, dizendo que tínhamos que mandar para ele as passagens. Aí nós mandamos passagens de ônibus. Aí eles entraram com outra ação, fomos obrigados a mandar passagem de avião. Mas era passagem de ônibus. Alguém deve lembrar aqui, quando o advogado deles disse que eles não iam prestar depoimento, que não queriam a presença dos funcionários da Varig durante o depoimento. Que eles não iam prestar depoimento, porque eu tinha decidido que os funcionários da Varig estariam presentes no depoimento deles. O que eu fiz? Aliás, parecido com o da última reunião, com o advogado aqui. Eu falei, ó, vamos lá, transmita para os seus clientes essa sua decisão. Porque se eles acompanharem essa decisão, não terei outra alternativa senão prendê-los por desacato. Peguei a segurança da casa, ligou para a delegacia e foi tudo de plantão. Aí cheguei e falei, olha, os advogados me transmitiram isso. Se vocês, eu quero saber, vocês vão seguir a orientação dos advogados? Aí um advogado mais velho, quem estava aqui na época, não, peraí, me chamou para conversar. O senhor decide o que o senhor quiser. Eles vão depor.
se vai ter servidor, funcionário, se não vai ter. Como os ânimos estavam na época ainda muito, o que é que eu fiz? Então vamos fazer uma coisa, tá bem. Não vou, porque se todos estiverem, naquela época vinha muita gente, se todos estivessem aqui, ia ser a cada momento no depoimento, ia ter a manifestação da revolta. Pega as entidades representativas, as diretorias. Pelo menos aqui ficou todo mundo sentado e eles prestaram o depoimento. Mas, na semana passada, eu até me atrasei um pouco, até quero publicamente, já naquele dia mesmo liguei, porque eu não consegui falar com o tio Carlos, para agradecer a paciência que o deputado tio Carlos teve de ficar segurando a pipa aqui no alto com pouco vento até a minha chegada. Mas se aplicou até, inclusive, nós chamamos a segurança, porque só teve depoimento, porque falou, não tem problema não, então nós estamos chamando, vamos direto para a delegacia. Mas comunicar ao delegado, ó, meu irmão, eu não quero mudar o foco da audiência aqui. A audiência é para ouvir. Mas se disser, e não estou falando isso como ameaça, é que nós já estamos sendo tão desrespeitados, pô. Se disser que não vai, nós vamos levar preso para a delegacia, para ser autuado por desacato. Não quero isso. E o depoimento foi um depoimento até muito proveitoso para os objetivos da CPI, porque ficou evidente o papel cumprido de farsa das empresas de consultoria. Então, e auditoria. De qualquer maneira, nós vamos tentar agora, então. Hoje não houve o depoimento, porque não veio. Fizemos todo o esforço no sentido de fazer a comunicação, mas agora, aí vamos verificar, não é isso? Se os instrumentos que podem ser utilizados pela CPI são tão diligentes quanto tem sido em algumas outras situações. Porque para vir conduzido por força policial, não é isso? Nós temos que contar com a força policial. Então, acredito que vamos contar. Também não estou, mas gato escaldado tem medo da água fria. Então, vamos agradecer a presença de todos. Eu digo para que não haja desânimo, porque a CPI acontece aqui com as oitivas, mas há outros passos sendo dados. As coisas não acontecem só aqui no depoimento. As coisas estão... Então, lamentar muito o falecimento de mais 3 ex-funcionários, falecendo sem a realização do direito. Como é que se diz? É doloroso isso. É difícil. É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo que eu fiz, em homenagem a mim e ao tio Carlos, a observação em relação a uma equivocada funcionária da Varig, também agradecer àqueles que estão manifestando compreensão, mesmo não apoiando. Olha, precisa concordar, pode divergir da nossa posição, mas eu imagino que por esse relacionamento é possível divergir respeitosamente, pô. Mas como também tem aqueles que compreenderam e manifestaram uma posição a partir do nosso posicionamento, também agradecer a compreensão. De qualquer maneira, nós vamos continuar. Para encerrar, eu conheço um caso, mas eu quero dizer, é só a expressão final que eu falo para caramba mesmo. Um deputado do Paraná, Alencar Furtado foi cassado. Ele teve o mandato cassado, ele era do MDB, que o MDB teve acesso aos canais de rádio e televisão para uma manifestação da oposição à ditadura. E falaram pelo MDB 3 deputados: Freitas Nobre, Alencar Furtado e Alceu Colares. O discurso do Alencar Furtado foi tão contundente, causou um impacto tão grande na sociedade, que por causa daquele discurso, que tinha sido visto pela censura antes
ele foi cassado. E o trecho do discurso que levou à cassação foi quando ele falou dos desaparecidos políticos, que ele disse mais ou menos assim: para que não haja no Brasil lágrimas em pranto, para que os filhos não fiquem órfãos de pais vivos, quem sabe, ou mortos talvez, para que as mulheres não enviuvem com maridos vivos, quem sabe, ou mortos talvez. Aí ele disse: filhos e viúvas do quem sabe e do talvez. Isso levou Alencar Furtado à cassação. Chegou logo a eleição seguinte, ele cassado, o filho dele, com 21, 22 anos, concorreu a deputado federal. Era uma forma de resposta, né? Para ser a representação do Alencar Furtado, o filho. E o filho foi eleito, na eleição seguinte, o mais votado no Paraná. Veio a anistia, a eleição seguinte à anistia, o Alencar Furtado volta anistiado, candidato a deputado federal, e o filho, deputado federal, concorrendo a deputado estadual. Durante a campanha eleitoral, o filho dele foi assassinado. Saindo do enterro, a jornalista vira para ele e fala: e agora, deputado? Ele falou simplesmente o seguinte: é duro, mas eu vou continuar. Então, tio Carlos está aqui dizendo isso para nós também. É duro, mas nós vamos continuar. Vamos continuar naquilo que nós acreditamos em relação a outras coisas, e aqui nesta CPI, em homenagem ao direito de vocês. É duro, estamos enfrentando dificuldades, mas nós vamos continuar na esperança, primeiro, da realização dos direitos, mas também na expectativa de responsabilizar aqueles que, em nome até do Poder Judiciário, praticaram atos ilícitos. A luta é grande e continua. Vamos lá. Está encerrado.